Nós temos aqui a questão de número 63, bem interessante. Eu tenho uma função definida por várias sentenças. Diz assim: f de x é igual a x2 se x for menor do que zero. É igual a menos 2x se x for maior ou igual a zero. Assinale o item verdadeiro. Então, deixa eu analisar, vamos analisar essa função. Então, eu tenho a função f de x, vamos analisar, ela é igual a x2 se o x for menor do que zero. É igual a menos 2x se o x for maior ou igual a zero. Só para a gente ter uma ideia, uma função fácil de se analisar o gráfico x e y, fácil de analisar. Olha como é fácil de analisar esse gráfico, certo? Se x for menor ou igual a zero, a função é x2, então tá aqui, ó. Certo? Então, aqui o correto, certo? O correto seria aberto aqui. Correto seria, se eu fosse fazer só esse gráfico, certo? O correto seria isso aqui. Pronto. No zero, certo? No zero, certo? Então, seria aberto. Se fosse só esse gráfico. Não tem igualdade. Mas o outro gráfico, quando o x for zero, isso aqui dá zero. Então, quando o x for zero, isso aqui dá zero. Então, ok? Quando o x for zero, isso aqui dá zero. Tá legal? Quando o x for 1, isso aqui dá menos 2. Então, essa função, ela tem... Pronto. Então, para x maior ou igual a zero. Então, corretamente, o gráfico seria esse aí. O gráfico da função. Então, vamos ver agora o que nos interessa. Então, vamos analisar item por item. Então, nós temos o item A, certo? Então, nós temos o item A. O que que ele diz? F é a função par. Ora, f é uma função par. Então, a função par implica que o f de 2 é igual ao f de menos 2. Vamos lá, f de 2. 2 é maior do que 0. Então, é menos 2 vezes 2. Então, dá menos 4. O f de menos 2, ó. Então, eu tenho menos 2, ó, menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui dá 4. Então, para a função ser par, deveria ter dado o mesmo valor. Então, essa não é. Então, essa não é uma função par. O item B. F é uma função crescente. Como é que a gente analisa uma função crescente ou decrescente? Desloca no sentido da esquerda para a direita, no gráfico. Observe que esse gráfico está descendo. Então, trata de uma função que decrescente. Então, trata de uma função decrescente. Então, o item B está falso. Ele disse que era crescente. O item C, f de menos 2 é igual a menos 8. O item C. Então, vamos lá. F de menos 2. Eu já tenho aqui o f de menos 2, que é menos 2 ao quadrado, que dá 4. O f desse valor, o f de 4, como 4 é maior do que 0, é menos 2 vezes x, que é 4. Então, dá menos 8. Então, senhores, o item correto é o item C. E as outras, se você analisar, vai verificar que estão falsas. Então, o item correto, o item verdadeiro. O item verdadeiro é o item C,
de casa. Então, esse é o segredo. Na hora que você encontrar o item correto, marca e passe para outra questão. Certo? Então, eu tenho aqui a questão de número 64. Seja f a função real na variável real definida por essa lei de formação. Então, ela é definida por essa lei de formação. O domínio D da função é. Então, vamos analisar, vamos verificar com muito atenção. Ó, eu tenho a função f de x é dado por raiz de 1 mais x, raiz de 1 mais x, mais raiz de 1 menos x, dividido por raiz de 1 mais x, menos raiz de 1 menos x. Ora, domínio são as condições de existência. Então, ó, é como se eu analisasse cada uma separadamente. Lembrando que 1 mais x tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 1. 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Isso é numerador. Então, implica que menos x tem que ser maior ou igual a menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, então x é menor ou igual a 1. Então, lembre, nós já encontramos, ó, domínio. Vamos agora observar o denominador. O denominador é 1 mais x, já fizemos as condições de tudo, menos 1 menos x, condição tem que ser maior, tem que ser diferente de 0. Denominador, então tem que ser diferente de 0. 1 mais x, raiz, diferente de 1 menos x. Já tem as condições, né, positivo, então podemos eliminar a presença dessa raiz, elevando ao quadrado. Então, eu tenho 1 mais x, diferente de 1 menos x. Então, eu vou trazendo para cá, então eu tenho x mais x, eu tenho 1 menos 1, diferente de 1 menos 1. 2x diferente de 0, então x diferente de 0. Então, o meu domínio está definido. X tem que ser maior ou igual a menos 1, x menor ou igual a 1 e x diferente de 0. Então vamos tentar entender melhor. Um domínio, ó, na reta real, uma condição tem que ser, certo? Ó, primeira condição, maior ou igual a menos 1, maior ou igual a menos 1, tudo é à sua direita. Maior ou igual está à sua direita. A outra condição, menor do que menos 1, está toda à sua esquerda. E a outra condição, certo? E a outra condição é que o meu x tem que ser diferente de 0. Outra condição é que meu x tem que ser diferente de 0. Então, o meu intervalo, a minha resposta é essa daqui, que é comum. Então, eu poderia dizer, ele quer saber, tá certo, quem seria o domínio. Então, eu poderia escrever domínio como sendo x pertencente aos reais. O x vai do menos 1 até o 1 e diferente de 0. Pronto, está correto. Mas, Pacífico, se eu olhar para as opções, eu não tenho isso aí.
ele preferiu dar através de 2 intervalos. Então, foi o que ele fez. Escreveu esse intervalo, certo? Lembrem, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, nós temos a igualdade. Se temos a igualdade, isso aqui vai ser fechado, né? Agora que eu olhei lá, tem igualdade. Se tem igualdade, isso é fechado. Então, se é fechado, implica o quê? Igualdade. Ó, diferente de zero. Então, na realidade, ele preferiu dar o domínio como a união de 2 intervalos. Então, x pertence aos reais. Então, vou escrever o intervalo que dá no menos 1 até o 0, ou intervalo que vai do 0, certo? Tem aí o alvo aqui aberto. Então, vai do 0 até a unidade. Pronto. Porque a decisão, então o item correto é esse aqui. Então, ele prefere dar a resposta como a união de intervalo. Tem igualdade, então é fechado, do menos 1 a 0, o 0 é aberto, e o outro vai do 0 até a unidade. Então, o item correto que aborda isso aí está no item A. Então, resposta, o item correto é o item A. Resposta correta, item A. Pronto. Tecnologia pacífica. A gente aprende. Então, item A. Então, o domínio vai do menos 1 fechado a 0, aberto, ou do 0 aberto até 1. Então, essa foi a questão de número 64. Ok. Então, eu tenho aqui uma questãozinha bem interessante que eu encontrei, que a gente chama de pegadinha. Diz assim: quantos números reais satisfazem a equação? Então, quantos números reais satisfazem a equação? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma equação assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 7 elevado a x mais 1, isso é igual a unidade. Vamos lembrar as propriedadezinhas de potência. O que que nós sabemos, certo? O que que nós sabemos de potência? Qualquer número elevado a 0, isso é igual, certo? Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a unidade, desde que esse número seja diferente de 0. Pronto. Também sabemos que 1, certo? Sabemos que 1 elevado a qualquer número, ó, 1 elevado a qualquer número, não me interessa saber, isso aqui, 1 elevado a qualquer número, isso é igual a unidade. Pronto. É exatamente essas duas propriedades de potência que nós vamos usar. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, desde que essa base seja diferente de 0, e 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, voltando para a questão, ora, eu não tenho igual a 1, então existem duas possibilidades. O expoente, ó, vamos relembrar. Ó, vamos relembrar, certo? Se eu tiver a elevado a 0 não é igual a 1, então implica que x mais 1, que é o expoente, isso é igual a 0. Então implica que x é igual a menos 1. Pronto.
implica que x é igual a menos 1. Então, já encontramos uma solução. Outra solução é que 1 elevado a qualquer número é igual a quem? A 1. Então, implica que x2 menos 5x mais 7, eu tenho que igualar a 1, que a base é igual a 1. Então, implica x ao quadrado menos 5x, deslocando para cá, fica 6. Isso é igual a 0. Então, as raízes dessa equação, então vamos para o delta. Vamos só lembrar, é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, delta vai ser 25 menos 24. Então, o nosso delta é igual a unidade. Pronto, beleza? Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, sobre 2a, que é 1. Então, x vai ficar 5, mais ou menos 1, sobre 2. Então, duas raízes vão gerar aqui. Conservando o sinal mais, 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2 dá 3. A outra raiz vai ficar 5 menos 1 sobre 2, vai ficar 4 sobre 2, 2. Então, a pergunta era a seguinte: quantas raízes, né, a pergunta é essa, quantos números reais satisfaz a equação? Resposta: 1, 2, 3. Então, 3 raízes, 3 números reais satisfazem a equação. Então, resposta correta é o item D. Então, 3 satisfazem a questão. Ok? Pronto. Nós temos aqui a questão de número 66. Considerando a função f de R em R e a função g de R em R, funções definidas. Está aqui a função f de x e está aqui a função g de x. Assinale o que for incorreto. Eu quero o que está errado. Assinale o que for incorreto. Então, assinale o errado. Ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho expressões. Eu tenho a função f de x como sendo x mais 1 vezes x menos 4 vezes x2 mais 1. x2 mais 1. A função g de x, ela é x a terceiro menos 4x ao quadrado mais 3x menos 12. Pronto. Se nós observarmos, é possível trabalhar, aqui não é possível mais fazer nada. É possível trabalhar essa função g de x. Então, nós podemos fatorar. Então, vamos começar por parte. Nesse primeiro grupo, quem é o fator comum? x2. Então, bota x2 em evidência. X a terceira dividido por x2 dá x, menos 4x2 dividido por x2 dá 4. Mais, fator comum, 3. Então, bota 3 em evidência. 3x por x dá x. 3x dividido por 3 dá x. Menos 12 por 3 dá 4. Observem quem é comum agora. X menos 4, x menos 4. Então, o fator comum é x menos 4. Então, bota x menos 4 em evidência.
Aí tem observado em sala de aula que muitos alunos têm dificuldade nessa parte aqui. É só tirar o fator comum e ver quem que sobra. Quando você divide, tira o fator comum, x menos 4, sobra quem? x2, mais, tira o fator comum, x menos 4, sobra 3. Então, a nossa função f de g de x, ela está sendo reescrita. Então, nós estamos escrevendo através de uma fatoração. Certo? Ela está sendo reescrita através de uma fatoração. Então, vamos nós agora. Então, eu tenho a função g de x, certo? A função f de x e a função g de x. Vamos analisar item por item, se é verdadeiro ou se é falso. O item A. O item A, ele está dizendo que x igual a 4, essa afirmativa, ó, x igual a 4 implica que g de 4 é igual a 0. Porque quando alguém diz que é raiz, quando eu substituo tem que dar 0. Lembre, se 4 é raiz da função g, quando eu substituo dá 0. Se você observar g de 4, isso aqui vai ficar 4 menos 4, vezes 4 ao quadrado, mais 3. 4 menos 4 dá 0. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Então, ela é verdadeira. Ele está pedindo o incorreto. O item B. O item B, a função g pode ser expressa por essa expressão, ó, a expressão aqui é x menos 4, a função g, ela pode ser expressa por, ó, a função g, ela pode ser expressa como x menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 3. Ok. Então, nós vimos, se nós olharmos direitinho, essa sentença é verdadeira. Está aqui, ó. Está aqui, verdadeiro. Vamos verificar o item C. Se eu pegar f de x e dividir por g de x, vamos ver o que vai acontecer se nós fizermos essa divisão. A função f de x, ela é x mais 1, x menos 4, x2 mais 1, dividido por g de x, x menos 4, que multiplica x2 mais 3. Ora, se nós cancelarmos, que é essa nossa tendência, cancelar o x menos 4, cancelar o x menos 4. E essa expressão vai ficar x, nós cancelamos, vai ficar x mais 1, dá x ao quadrado mais 1, sobre x ao quadrado mais 3. Ora, meu amigo, falamos sobre o domínio, tá certo? Para o domínio, para todo x real. Então, isso é verdade. Por quê? Porque o denominador dessa fração, x2 mais 3, diferente de 0, então não existe, tá certo? Não existe real para que isso aqui seja igual a 0. Então, é verdade. Se eu tivesse, olha aqui, atenção, se eu tivesse essa função, isso aqui, o domínio, seria os reais. Se eu tivesse essa função, o domínio seria os reais. Mas, meu amigo, eu não tenho essa função veio daqui. Então, na realidade, o x tem que ser diferente de 4. Então, aqui, para existir essa divisão, o x tinha que ser diferente de 4. Então, essa está falsa. Essa está errada. Então, essa está errada.
nós somos induzidos a fazer, porque nós estamos olhando essa aqui. O domínio dessa função, essa aqui, o domínio é os reais. Tá certo? Não existe nenhum x real que zere isso. É verdade. Então, domínios reais. Mas como eu estou analisando essa função, então, o domínio dela é x diferente de 4. Então, o item correto, que é o incorreto, certo? O item incorreto é o item C de casa. Então, o item C de casa é o item incorreto. Ok? É o item correto. Então, agora a 67. Eu tenho a lei de formação de uma função, f de x, 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 menos 1 sobre x. Quem é f de 2 mais 1? Então, aqui nós vamos só aplicar a lei de formação e a substituição. Bem prática, é só para treino. Então, eu tenho f de x, a lei de formação, é 1 mais 1 sobre x. 1 menos 1 sobre x. Então, essa é a lei de formação. Ok? F de 2. Tá? Primeiro, vou calcular o f de 2. Onde tem x, eu vou botar 2. Então, 1 mais 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2. Tiro o mínimo. 2. Fica 2 mais 1. Tiro o mínimo. Mínimo muito comum. 2 por 1, 2 menos 1. Se livra disso aqui. Aí fica 3 sobre 1. Que é igual a 3. O amigo estava pedindo para calcular f de 2 mais 1. Ora, f de 2 é 3, mais 1. Então, a minha expressão é igual a 4. Então, a expressão é igual a 4. Então, o gabarito 4 está no item D de dado. Então, aqui, a questão de número 67 é o item D de dado. É isso que eu sinto feliz em estar com vocês, exercitando. A mente cresce, a mente amadurece. Exercite. Vá em frente, ok?